artista Maristela Vinck traz a Novo Hamburgo a sua exposição Ritual. O conjunto tem como referência as obras que retratam a última ceia ao longo da história da arte. Os primeiros trabalhos da exposição Ritual nasceram em 2002, quando Maristela cursava pós-graduação com ênfase em gravura e imagem digital na Fevale. Aí que eu comecei a trabalhar com fotografia e dentro da pesquisa eu escolhi a última ceia como um assunto para trabalhar e para pesquisar. Então a minha primeira referência foi Leonardo da Vinci, e onde eu optei pelos gestos dele. Então eu criei a última ceia, uma poética do gesto. Aí posteriormente a pesquisa continuou e eu fui vendo outras obras de pintores e mesmo alguns já modernistas, mas a maioria é da história mais antiga, do Renascimento. Então eu resolvi fazer as minhas últimas ceias. A partir disso, Maristela propôs a pessoas que posassem para ela em contextos de ceia e outros rituais sociais. Como eu sou uma pessoa que vivo neste século e não quero ficar em pintura, eu vou trabalhar em cima da contemporaneidade. Então esse uso da gente sobrepor imagens, tu vê no dia a dia, uma sobreposição quando tu passa num lugar e tu vê uma imagem num vidro e vai refletindo, e daí a gente começa a trabalhar, a questionar e fazer imagens assim mais contemporâneas e usar não só o papel, como eu uso tecido também e uso acrílico bastante. Dentro da atualidade, por exemplo, eu não vou pegar só a referência da história da arte, eu tenho que ter alguma coisa que me mobilize para fazer esse trabalho. Então, por exemplo, naquele ali eu quis ver o que afeta, por exemplo, de discriminação no mundo atual. E vi que o idoso é discriminado, às vezes até a criança é discriminada, o negro é discriminado, o oriental. A maneira de colocar as imagens sobre acrílico em instalações, objetos ou mesmo fotografias são uma referência de infância da artista. As primeiras imagens que eu vi na minha vida, foram no laboratório fotográfico do meu pai. Ele era amador da fotografia e ele fazia experiências com negativo de vidro. Lá estava em alta, era o de acetato, o filme de acetato. E ele fazia as experiências ainda do tempo do negativo de vidro. Aí eu vi as primeiras imagens que eu via no pasto, as ovelhas, e eu comecei a ver dentro dos vidrinhos colocado um na frente do outro para secar. E essas sobreposições do negativo, preto e branco, deve ter ficado na minha memória e eu ter resgatado. É uma maneira diferente de mostrar a fotografia e a arte, né? Não é aquela fotografia do papel simplesmente, e é uma maneira diferente porque mostra uma postura do artista e mostra, por exemplo, assim, outros recursos que o artista visual tem para colocar suas imagens, para colocar as referências.